Supere isso, pare de ser um bebê, meu pai gritou enquanto eu permanecia imóvel no chão. Meu irmão ficou parado sorrindo enquanto mamãe me acusava de estragar o aniversário dele. Mas quando a paramédica viu que eu não conseguia mover minhas pernas, ela imediatamente pediu reforço policial. A ressonância magnética revelaria. Meu nome é Audrey, e tenho 28 anos. Ainda me lembro daquele dia como se fosse ontem. O dia em que meu corpo ficou dormente da cintura para baixo. O dia em que meu irmão Jason ficou parado sobre mim rindo de sua pegadinha cruel enquanto eu permanecia imóvel no concreto. O dia em que meu pai gritou supere isso, pare de ser um bebê, e minha mãe me acusou de estragar a festa de aniversário do Jason. Eles não tinham ideia de que sua negação da minha dor logo os tornaria criminosos. Crescendo na casa dos máfios. Crescer na casa dos máfios era como andar sobre cascas de ovos. Nossa família parecia perfeita do lado de fora. Uma bela casa suburbana em Massachusetts, um pai que era um contador bem-sucedido, uma mãe que era a dona de casa ideal, e duas crianças que se destacavam na escola. Mas as aparências podem enganar. Meu pai, Douglas Matthews, era uma torre de estoicismo de 1,88 metros. Um homem que acreditava que demonstrar emoção era sinal de fraqueza. Ele havia sido criado por um pai militar que lhe ensinou que a dor era apenas fraqueza deixando o corpo. Infelizmente, ele passou essas crenças tóxicas para seus filhos, especialmente seu primogênito Jason. Audrey, você precisa se endurecer era o mantra do meu pai durante toda a minha infância. Seja eu lidando com o joelho ralado, um coração partido ou doença legítima, sua resposta era sempre a mesma: minimizar, descartar, seguir em frente. Minha mãe Eleanor não era muito melhor. Embora ocasionalmente mostrasse vislumbres de carinho, sua lealdade principal era sempre para meu pai e Jason. Ela era uma mulher nervosa que parecia perpetuamente com medo de perturbar o delicado equilíbrio de nossa casa. Se reconhecer minha dor significasse perturbar esse equilíbrio, ela escolheria a negação toda vez. Seu irmão nunca reclamaria de algo assim, ela diria, fazendo comparações desfavoráveis que cortavam mais fundo que qualquer ferida física. Depois havia Jason, meu irmão mais velho por 3 anos, agora com 31. Ele havia passado toda a sua vida como a criança dourada, o filho que não podia fazer nada de errado aos olhos de nossos pais. Atlético, carismático e manipulador. Jason aprendeu cedo que podia se safar de qualquer coisa, desde que mantivesse sua fachada de perfeição na frente de nossos pais. Ainda me lembro quando eu tinha 7 anos e Jason tinha 10. Ele me empurrou da minha bicicleta, fazendo com que eu quebrasse o pulso. Quando chorei para nossos pais, Jason alegou que eu havia caído sozinha porque era desajeitada. Eles acreditaram nele sem questionar. No hospital, meu pai me deu uma palestra sobre ser mais cuidadosa enquanto minha mãe se preocupava com as contas médicas. Nenhuma vez consideraram que Jason pudesse estar mentindo. Este padrão continuou durante toda a nossa infância e até nossa vida adulta. Jason me atormentava com pegadinhas que ultrapassavam a linha da crueldade, e nossos pais ou ignoravam seu comportamento ou me culpavam por provocá-lo. Quando eu tinha 12 anos, Jason me trancou em nosso porão por horas durante uma tempestade, sabendo que eu tinha terror do escuro. Quando finalmente escapei e confrontei nossos pais, eles me acusaram de inventar histórias para chamar atenção. Aos 16, Jason sabotou meu projeto de ciências na noite anterior ao prazo, fazendo com que eu reprovasse na tarefa. Quando contei aos meus pais, eles sugeriram que eu deveria ter me preparado melhor e não deixado tudo para a última hora. Vida adulta e distanciamento. Quando cheguei à idade adulta, havia aprendido a manter distância da minha família. Mudei-me aos 18 para frequentar a faculdade em outro estado, voltando apenas para feriados importantes e eventos familiares. Construí uma vida para mim como professora do ensino fundamental. Encontrei amigos que realmente se importavam com meu bem-estar e comecei terapia para tratar os danos que minha criação havia causado. Mas os laços familiares são difíceis de romper completamente. Não importa o quanto eu tentasse criar limites, culpa e obrigação sempre me puxavam de volta para sua órbita. É por isso que quando minha mãe ligou para insistir que eu comparecesse à comemoração do 31º aniversário do Jason, relutantemente concordei. Haviam se passado 6 meses desde que eu havia visto qualquer um deles, e parte de mim esperava que tempo e distância pudessem ter melhorado nosso relacionamento. Significaria muito para seu irmão se você viesse, minha mãe disse, embora eu duvidasse que Jason se importasse com minha presença. Estamos fazendo um churrasco no quintal, e seu pai está montando o novo deck da piscina. Todo mundo estará lá. Por todo mundo, ela queria dizer os amigos do Jason, a maioria dos quais era tão obnóxia e arrogante quanto ele. O pensamento de passar uma tarde com eles me embrulhava o estômago, mas eu havia ficado sem desculpas. Tudo bem, eu estarei lá, concordei, já me arrependendo da decisão. Maravilhoso, e por favor vista-se bem. Você sabe como as aparências são importantes para seu pai. Esse comentário doeu, como era a intenção. Minha mãe sabia que eu havia recentemente abraçado um estilo mais casual, trocando as roupas preppy que meus pais aprovavam por roupas que realmente me faziam sentir confortável. Era um pequeno ato de rebelião.
Mas na casa dos máfios, mesmo o menor desvio de suas expectativas era tratado como uma grande transgressão. O dia da festa. Cheguei à casa dos meus pais às 2 horas da tarde em ponto, cronometrando minha entrada para coincidir com o início oficial da festa. Esta era uma estratégia deliberada para minimizar a interação individual com minha família. Em uma multidão seria mais fácil me misturar, evitar me tornar o único alvo de sua atenção. A entrada já estava cheia de carros, a maioria deles caros SUVs e carros esportivos pertencentes aos amigos do Jason. Reconheci alguns veículos, incluindo o Corvette vermelho que pertencia ao seu melhor amigo Tyler, que havia sido igualmente cúmplice em me atormentar durante nossa infância. Minha mãe me cumprimentou na porta com um beijo no ar e uma olhada que me disse que minha roupa havia passado na inspeção, mesmo que por pouco. Audrey, você conseguiu vir. Todo mundo está lá atrás. Seu irmão acabou de abrir os presentes. Claro que eles haviam começado a abertura dos presentes sem esperar todos os convidados chegarem. Era um lembrete sutil de que minha presença não era essencial, apenas tolerada. A sala de estar estava cheia de pacotes embrulhados caros, os restos do que parecia ter sido uma sessão extravagante de abertura de presentes. Avistei um novo conjunto de tacos de golfe, roupas de grife e o que parecia ser chaves de algum tipo de veículo. Compramos para ele aquele jet ski que ele queria, minha mãe me informou orgulhosamente, gesticulando para uma fotografia da embarcação que estava em cima de uma das caixas maiores. Seu pai vai entregá-lo na próxima semana. Assenti, sentindo a familiar pontada de iniquidade. Para meu 30º aniversário, 6 meses antes, eles haviam enviado um cartão presente para uma loja de departamentos. A disparidade não era nada nova, mas ainda doía. Coloquei meu próprio presente, um cartão simples com $200 dentro, na mesa com os outros e segui minha mãe pela casa até o quintal. A cena que me cumprimentou era exatamente o que eu havia esperado, cerca de 30 pessoas. Principalmente homens no início dos 30 anos bebendo cerveja e relaxando ao redor do deck da piscina recém-construído. Meu pai estava fazendo o papel de anfitrião na churrasqueira, virando hambúrgueres e bifes com a precisão de alguém que havia passado uma vida inteira dominando a arte da masculinidade suburbana. Jason estava fazendo corte perto da piscina, cercado por seu séquito usual. Ele tinha uma cerveja em uma mão e gesticulava animadamente com a outra, provavelmente contando para seus amigos algum conto exagerado de sua própria importância. Ele havia ganhado peso desde a última vez que o vi. Seu físico antes atlético agora mostrando os efeitos de muitas noites de bebedeira pesada e não exercício suficiente. Quando me avistou, ele se separou de seu grupo e se aproximou com o entusiasmo artificial de alguém que se sente obrigado a reconhecer um conhecido distante. Irmãzinha, você decidiu nos honrar com sua presença afinal. Suas palavras eram amigáveis o suficiente, mas o brilho em seus olhos era tudo menos caloroso. Ele me puxou para um abraço que era muito apertado, muito agressivo, um lembrete físico da dinâmica de poder que havia definido nosso relacionamento por décadas. Feliz aniversário, Jason, respondi, me extraindo de seu abraço o mais rápido possível. O lugar está ótimo. Papai gastou uma fortuna naquele deck novo, ele disse, gesticulando para a estrutura de madeira que cercava a piscina enterrada. Feito sob medida. Madeira brasileira custou quase $20 mil. Novamente a comparação não dita pairava no ar. Nossos pais não poupariam despesas para o conforto e status do Jason, enquanto minhas solicitações e necessidades sempre foram tratadas como posições onerosas. Me desculpei para pegar uma bebida, optando por água em vez de álcool. Sabia por experiência que precisava manter minha lucidez, o álcool me tornaria mais vulnerável à manipulação deles. O acidente. Pela próxima hora consegui evitar interação direta com minha família engajando em conversa educada com alguns dos outros convidados. Havia algumas esposas e namoradas presentes que pareciam igualmente desconfortáveis com a atmosfera cada vez mais barulhenta, e formamos uma aliança silenciosa dos outsiders. Mas conforme a tarde prosseguia e o álcool fluía livremente, eu podia sentir a energia mudando. Jason e seus amigos ficaram mais altos, seu comportamento mais obnóxio. Eles começaram a relembrar seus dias do ensino médio, trocando histórias que invariavelmente envolviam humilhar alguém que consideravam inferior. Eventualmente e inevitavelmente Jason voltou sua atenção para mim. Ei, lembra daquela vez que convencemos a Audrey de que o cachorro do vizinho tinha raiva? Ele gritou alto o suficiente para todo mundo ouvir. Ela ficou tão assustada que se recusou a sair de casa por uma semana. Seus amigos riram e senti minhas bochechas queimarem com a familiar mistura de constrangimento e raiva. Eu tinha 8 anos quando Jason e seus amigos me disseram que o labrador amigável da casa ao lado tinha uma doença mortal e ia me atacar. O medo havia sido real, assim como os pesadelos que se seguiram. Ou a vez que trocamos o shampoo dela por creme depilatório, Tyler acrescentou, batendo no joelho como se este ato de crueldade fosse o auge da comédia. Essa pegadinha particular havia acontecido quando eu tinha 14 anos. Fui forçada a usar chapéus na escola por semanas enquanto meu cabelo crescia de volta em pedaços.
Meus pais me disseram para parar de ser tão dramática sobre isso. Respirei fundo e comecei a juntar minhas coisas. Havia chegado ao meu limite, e nenhuma obrigação para com a família valia a pena me sujeitar a esse tipo de humilhação. Mas quando me virei para sair, Jason me interceptou. Saindo tão cedo? A festa está apenas começando. Suas palavras estavam arrastadas, seus olhos desfocados. Ele estava bêbado, o que sempre o tornava mais imprevisível, mais perigoso. Tenho uma longa viagem de volta, disse firmemente, tentando contorná-lo. Mas Jason bloqueou meu caminho. Vamos, mana, relaxe, tome uma bebida conosco. Pelos velhos tempos. Eu conhecia essa rotina, a camaradagem forçada que inevitavelmente levaria a alguma forma de humilhação pública. Havia caído nela muitas vezes no passado. Não, obrigada, Jason. Eu realmente preciso ir. Seu rosto endureceu, a máscara de amizade escorregando para revelar a crueldade por baixo. Ainda a mesma Audrey tensa. Algumas coisas nunca mudam. Me afastei, indo em direção à porta de vidro deslizante que levava de volta para dentro de casa. Só precisava pegar minha bolsa da sala de estar, dar um rápido tchau aos meus pais, e poderia escapar deste ambiente tóxico. Mas o destino, ou talvez a malícia do Jason, tinha outros planos. Para chegar a casa, eu precisava atravessar uma seção do novo deck da piscina. Quando pisei nas tábuas de madeira, imediatamente senti que algo estava errado. A superfície parecia estranhamente escorregadia sob meus sapatos baixos. Olhei para baixo e notei um leve brilho na madeira, quase imperceptível a menos que você estivesse procurando por isso. Naquele momento soube o que estava prestes a acontecer, mas já era tarde demais para prevenir. Meu pé deslizou para frente violentamente, me desequilibrando. Tentei me segurar, braços agitando, mas a escorregadela era muito completa, muito deliberada. Meu outro pé escorregou debaixo de mim, e senti meu corpo caindo para trás. O tempo pareceu desacelerar. Pude ver Jason e seus amigos assistindo, suas expressões uma mistura de antecipação e diversão cruel. Pude ver meu pai se virando da churrasqueira, minha mãe pausando em sua conversa com outro convidado. E então veio o impacto, não com o deck de madeira como eu havia esperado, mas com a borda de concreto da piscina. Minhas costas e cabeça bateram simultaneamente. Um golpe duplo que enviou dor cortante pela minha espinha e explodiu como fogos de artifício atrás dos meus olhos. Ouvi alguém gritar, e só depois percebi que o som havia vindo de mim. O mundo inclinou e girou, cores se misturando enquanto minha visão oscilava dentro e fora de foco. Quando as coisas finalmente se estabilizaram, eu estava deitada de costas olhando para o céu azul claro. A dor na minha cabeça era excruciante, mas o que me aterrorizava mais era o que eu não conseguia sentir, nada abaixo da minha cintura. Socorro, ofeguei, minha voz mal audível até para meus próprios ouvidos. O impacto havia tirado meu fôlego e eu estava lutando para respirar adequadamente. Por favor, me ajudem. Não consigo sentir minhas pernas. A negação da família. O primeiro rosto que apareceu no meu campo de visão foi o do Jason. Ele estava pairando sobre mim e, para meu horror, estava sorrindo. Bela atuação, muito dramática. Ele se virou para seus amigos. Ela sempre foi uma criança de teatro. Tentei me mover, sentar, mas meu corpo não cooperava. Meus braços funcionavam, mas quando tentei mover minhas pernas não havia nada. Nenhuma resposta. Nenhuma sensação, apenas um vazio aterrorizante onde a metade inferior do meu corpo deveria estar. Estou falando sério, disse, minha voz mais forte agora, tingida de pânico. Algo está errado. Não consigo mover minhas pernas. Acho que bati minhas costas no concreto. Jason revirou os olhos, ainda convencido de que isso era algum tipo de performance da minha parte. Vamos, levante-se, você está se envergonhando. Não consigo me levantar. Eu estava chorando agora, lágrimas de dor e medo escorrendo pelo meu rosto. Por favor, chamem uma ambulância. Acho que estou realmente machucada. Neste ponto uma pequena multidão havia se reunido ao meu redor. Podia ver curiosidade e desconforto em seus rostos, mas ninguém estava se movendo para ajudar. Eles estavam seguindo as deixas do Jason, assumindo que isso era apenas mais um drama familiar se desenrolando para seu entretenimento. Meu pai abriu caminho pelos espectadores, seu rosto fixo em uma máscara de irritação. O que está acontecendo aqui, Audrey? Por que você está no chão? Pai, solucei, alívio me lavando. Certamente meu pai levaria isso a sério. Escorreguei e caí. Bati minhas costas na borda da piscina. Não consigo sentir minhas pernas. Preciso ir ao hospital. Esperei preocupação, urgência, ação imediata. O que recebi foi um escárnio desdenhoso. Pelo amor de Deus, Audrey, o deck é perfeitamente seguro. Acabei de instalá-lo por profissionais. Ele gesticulou impaciente. Supere isso. Pare de ser um bebê. Você está fazendo uma cena na festa do seu irmão. As palavras me atingiram como um golpe físico. Mesmo agora, mesmo quando eu estava literalmente incapaz de me mover, minha dor estava sendo descartada. Minha experiência invalidada. Douglas, talvez devêssemos ajudá-la a se levantar, minha mãe sugeriu, aparecendo ao seu lado. Mas sua preocupação não era pelo meu bem-estar. As pessoas estão olhando.
Não consigo me levantar, repeti, minha voz subindo com desespero. Preciso de uma ambulância. Por favor, mãe, pai, estou implorando. Algo está seriamente errado. Minha mãe se ajoelhou ao meu lado, sua voz baixando para um sussurro raivoso. Audrey Matthews. Chega! Você sempre teve ciúmes da atenção do seu irmão. Mas isso está indo longe demais. Você está arruinando a festa de aniversário dele com essa performance. Não podia acreditar no que estava ouvindo. A dor nas minhas costas estava se intensificando, irradiando para fora em ondas que tornavam difícil me concentrar. Minha cabeça estava latejando onde havia batido no concreto, e eu estava começando a me sentir nauseada. Acho que vou vomitar, gemi, virando minha cabeça para o lado. Ela provavelmente está bêbada, ouvi Jason dizer a alguém. Audrey clássica não aguenta o álcool. Eu não havia tomado uma única bebida o dia todo, mas fatos nunca importaram na narrativa da minha família sobre mim. A intervenção de Raquel. O sol batendo no meu rosto estava piorando a náusea. Eu estava suando profusamente, e uma estranha sensação de formigamento havia começado nas pontas dos meus dedos. Sabia que esses eram sinais ruins, possivelmente indicadores de choque ou sangramento interno. Por favor, sussurrei, não tendo mais energia para gritar. Preciso de ajuda. Meu pai havia se afastado, voltando para a churrasqueira como se nada estivesse acontecendo. Minha mãe estava dando desculpas aos convidados, dizendo que eu sempre fui propensa a episódios que eles deveriam continuar aproveitando a festa. Jason havia perdido o interesse completamente, voltando para seu grupo de amigos, que agora estavam discutindo altoplanos para levar o novo jet ski para a água no fim de semana seguinte. Eu estava sozinha, imóvel, em agonia, cercada por pessoas que estavam escolhendo ignorar meu sofrimento. A traição cortava mais fundo que qualquer dor física jamais poderia. Então, da borda da minha consciência desbotada, ouvi uma nova voz. Firme, autoritária, feminina. Com licença, sou enfermeira. Deixe-me passar, por favor. A multidão se separou, e uma mulher que eu não reconhecia se ajoelhou ao meu lado. Ela tinha olhos gentis e mãos capazes que imediatamente foram ao meu pulso, verificando minha pulsação. Oi, sou Raquel. Trabalho no pronto-socorro do Massachusetts General. Pode me dizer seu nome? Audrey, consegui dizer através de dentes batendo. Estava com frio agora, apesar do calor do verão. Ok, Audrey, preciso que você fique muito quieta. Pode me dizer o que aconteceu? Expliquei sobre a queda, o impacto com a borda da piscina e a perda imediata de sensação nas minhas pernas. A expressão de Raquel permaneceu neutra, mas pude ver preocupação em seus olhos. Ela se inclinou mais perto e falou baixinho. Vou verificar algumas coisas, mas não quero que você se mova nada. Ok? Ela gentilmente pressionou seus dedos contra vários pontos nas minhas pernas, perguntando se eu conseguia sentir a pressão. Não conseguia. Ela me pediu para mexer os dedos dos pés. Nada aconteceu. Vou chamar uma ambulância, ela anunciou, tirando seu telefone. Ela não precisa de ambulância, minha mãe protestou, reaparecendo de repente. Ela só precisa se levantar e parar de fazer barulho. Raquel fixou minha mãe com um olhar firme. Senhora, sua filha tem sinais consistentes com lesão na medula espinhal. Movê-la pode causar danos permanentes. Ela precisa de atenção médica de emergência imediatamente. Pela primeira vez, um lampejo de preocupação real cruzou o rosto da minha mãe. Lesão na medula espinhal. Isso é impossível. Ela apenas escorregou. Quedas são uma das causas mais comuns de lesões espinhais, Raquel respondeu, já discando 911. E pelo que posso ver, ela bateu na borda de concreto bem forte. A descoberta da verdade. Enquanto Raquel falava com o despachante de emergência descrevendo minha condição e localização, vi meu pai se aproximando. Sua expressão havia mudado de irritação para apreensão. Do que se trata toda essa conversa de ambulância? Ele exigiu. Raquel, ainda no telefone, levantou a mão para silenciá-lo. Depois de dar ao despachante as informações necessárias, ela se virou para se dirigir ao meu pai. Senhor, sua filha sofreu potencialmente uma lesão espinhal séria. Os paramédicos estarão aqui em cerca de 10 minutos. Até então, é absolutamente crucial que ela não seja movida. O rosto do meu pai empalideceu. Pela primeira vez acho que ele estava começando a perceber que isso não era uma encenação, não uma tentativa de roubar atenção ou perturbar a festa. Isso era real, e era sério. Como isso aconteceu? Ele perguntou, olhando ao redor como se procurasse alguém para culpar além de si mesmo. Através da névoa de dor e medo, consegui falar. O deck estava escorregadio como se tivesse óleo ou algo assim. Os olhos do meu pai se estreitaram. Isso é ridículo. Acabei de selá-lo ontem. Não deveria estar escorregadio. Mas Raquel, sempre observadora, já estava examinando as tábuas de madeira perto de onde eu havia caído. Ela tocou a superfície, então esfregou os dedos. Isso não é água, ela disse, sua voz endurecendo. Isso parece algum tipo de lubrificante. Todos os olhos se voltaram para Jason, que havia voltado para ver qual era a comoção. Seu rosto, corado pelo álcool, de repente perdeu a cor. Foi só uma brincadeira, ele murmurou, não encontrando o olhar de ninguém. Só uma pegadinha.
Coloquei um pouco do óleo do deck do papai em algumas tábuas. Pensei que ela escorregaria um pouco e talvez caísse na piscina. Eu não pensei. Ele parou, as implicações de suas ações finalmente parecendo cair sobre ele. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Naquele momento, enquanto eu estava deitada imóvel no chão, vi a verdade da minha família refletida em seus rostos. A crueldade casual que havia definido nossos relacionamentos, a cegueira intencional ao dano que causavam. A proteção reflexiva do Jason a todo custo. Mas desta vez haveria consequências que eles não poderiam ignorar. À distância, pude ouvir sirenes se aproximando. A chegada dos paramédicos. As sirenes cresceram mais altas, cortando o silêncio atordoado que havia caído sobre o quintal. Raquel permaneceu ao meu lado monitorando minha condição e mantendo todos os outros à distância. Tente ficar calma, ela disse suavemente. A ajuda está quase aqui. Apenas foque na sua respiração. Estava tentando, mas o pânico continuava ameaçando me dominar. A dormência na parte inferior do meu corpo era aterrorizante, um vazio onde sensações deveriam estar. Cada respiração enviava novas ondas de dor pelas minhas costas e cabeça, e a náusea estava se intensificando. Os convidados da festa haviam começado a se dispersar, se afastando da cena do acidente murmurando entre si. Alguns já estavam saindo, não querendo se envolver no que estava se desenrolando. Outros assistiam à distância, suas expressões uma mistura de curiosidade mórbida e desconforto. Os paramédicos chegaram com eficiência notável. 2 mulheres e um homem de uniforme, empurrando uma maca através do portão para o quintal. Raquel imediatamente os informou sobre minha condição e as circunstâncias da minha queda. A paramédica principal, uma mulher chamada Sarah, de acordo com sua etiqueta de nome, se ajoelhou ao meu lado. Olá, Audrey. Sou Sarah. Vamos cuidar bem de você. Pode me dizer onde a dor está pior? Minhas costas consegui dizer. E minha cabeça. Mas não consigo sentir nada abaixo da minha cintura. Sarah assentiu, sua expressão profissional mas gentil. Vamos colocar um colar cervical em você para estabilizar seu pescoço, e então vamos cuidadosamente rolá-la para uma prancha. É importante que você não tente nos ajudar a movê-la. Ok? Apenas fique o mais parada possível. Enquanto trabalhavam, Sarah fez perguntas sobre a queda, como aconteceu e se eu havia perdido a consciência. Raquel preencheu detalhes sobre meus sinais vitais e a avaliação inicial que havia feito. Então Sarah fez uma pergunta que mudou tudo. A superfície onde você caiu estava naturalmente escorregadia, ou havia algo nela que a fez escorregar? Antes que eu pudesse responder, Raquel falou. Parece haver algum tipo de óleo ou lubrificante nas tábuas do deck. Acredito que foi colocado lá deliberadamente. Sarah pausou em seu trabalho, olhando atentamente. Deliberadamente? Pode elaborar sobre isso? O irmão dela admitiu colocar óleo do deck nas tábuas como pegadinha, Raquel disse, sua voz nivelada mas com uma corrente subjacente de raiva. Ele pretendia que ela escorregasse. Sarah e os outros paramédicos trocaram olhares. Então Sarah se virou para olhar Jason, que estava parado com as mãos enfiadas nos bolsos olhando para o chão. É isso correto? Você intencionalmente criou um perigo de escorregão que causou esta lesão? Jason se mexeu desconfortavelmente. Era só para ser uma brincadeira. Não pensei que ela se machucaria assim. A expressão de Sarah endureceu. Ela se virou para seu colega. Mike, pode verificar a superfície do deck e documentar o que encontrar, por favor? Mike assentiu e se moveu para examinar a área onde eu havia caído, tirando fotos com uma pequena câmera e coletando uma amostra da substância no deck. Enquanto isso, os paramédicos continuaram trabalhando metodicamente para me imobilizar. Eles colocaram um colar rígido ao redor do meu pescoço, então se posicionaram cuidadosamente para me rolar como uma unidade para a prancha. Na minha contagem, Sarah instruiu. 1, 2, 3. Eles me moveram com precisão prática, mas apesar de seu cuidado, o movimento enviou nova agonia através do meu corpo. Gritei, incapaz de suprimir o som. Eu sei que dói, Sarah disse com simpatia. Vamos te dar algo para a dor assim que você estiver segura. Uma vez que eu estava amarrada à prancha, eles me transferiram para a maca e começaram a conectar equipamento de monitoramento. Sarah colocou uma máscara de oxigênio sobre meu rosto e inseriu uma linha quarta no meu braço. Sua pressão arterial está bem baixa, ela notou, franzindo a testa para o monitor. E sua frequência cardíaca está elevada. Precisamos levá-la ao hospital imediatamente. Minha mãe finalmente pareceu entender a gravidade da situação. Ela vai ficar bem? Ela perguntou, sua voz pequena. Sarah não ofereceu falsa tranquilidade. Ela tem sinais consistentes com uma lesão espinhal significativa. Quanto mais cedo a levarmos a um centro de trauma, melhores suas chances de recuperação. Enquanto se preparavam para me levar à ambulância, Mike retornou de inspecionar o deck. Ele falou baixinho com Sarah, mostrando algo na tela de sua câmera. Sua expressão ficou ainda mais séria. Baseado no que estou vendo aqui, e nas circunstâncias descritas, vou solicitar assistência policial, ela anunciou. Polícia, meu pai gaguejou voltando do quintal da frente. Certamente isso não é necessário.
isso foi apenas um acidente infeliz. Sarah o fixou com um olhar firme. Senhor, criar deliberadamente uma condição perigosa que resulta em lesão grave não é apenas um acidente. Adicionalmente, entendo que houve um atraso em buscar atenção médica para sua filha, apesar dela relatar perda de sensação, que é uma emergência médica. O rosto do meu pai ficou vermelho de raiva. Agora espere um minuto. Você não pode entrar na minha casa e fazer acusações como essa. Pai, disse fracamente por trás da máscara de oxigênio. Por favor, apenas deixe eles me ajudarem. Pela primeira vez, meu pai ficou em silêncio. Sarah fez uma chamada no rádio, solicitando presença policial na cena. Então se virou de volta para mim. Vamos movê-la para a ambulância agora. A viagem pode ser desconfortável, mas faremos tudo o que pudermos para mantê-la estável. Enquanto me levavam pela casa e para a ambulância esperando, tive um último vislumbre da minha família. Meu pai discutindo com Mike e gesticulando com raiva. Minha mãe parada com os braços em volta de si mesma, parecendo perdida. E Jason ainda enraizado no mesmo lugar, assistindo às consequências de sua crueldade vitalícia finalmente o alcançarem. A última coisa que vi antes das portas da ambulância se fecharem foi uma viatura policial entrando na garagem, luzes piscando mais sirenes silenciosas. Naquele momento, apesar da dor e do medo, senti uma estranha sensação de validação. Pela primeira vez na minha vida, alguém estava levando o meu sofrimento a sério. A ambulância se afastou, me levando em direção a um futuro incerto, mas também para longe do ambiente tóxico que havia me causado tanta dor. Conforme a medicação que administraram começou a fazer efeito, amenizando o pior da agonia física, fechei os olhos e me entreguei à inconsciência. No hospital, acordei com o bip rítmico dos monitores hospitalares e o cheiro antisséptico que parece universal a todas as instalações médicas. Por um momento estava desorientada, sem saber onde estava ou como havia chegado lá. Então as memórias vieram inundando de volta, a queda, a dormência, os paramédicos e finalmente a polícia chegando à casa dos meus pais. Uma enfermeira notou que eu estava acordada e se aproximou da minha cama. Bem-vinda de volta, Audrey. Sou Carlos. Você está no Massachusetts General Hospital. Lembra do que aconteceu? Kai disse, minha voz rouca do tubo respiratório que aparentemente havia sido removido em algum momento. Na festa de aniversário do meu irmão. Não conseguia sentir minhas pernas. Carlos assentiu, fazendo uma anotação no meu prontuário. Isso mesmo. Você esteve entrando e saindo de consciência por cerca de 12 horas agora. O médico estará aqui em breve para discutir sua condição com você. Posso te dar um pouco de água? Assenti com gratidão, e ele me ajudou a tomar pequenos goles através de um canudo. Mesmo este movimento simples causou dor nas minhas costas. O que há de errado comigo? Perguntei, o medo fazendo minha voz tremer. Ainda não consigo mover minhas pernas? A expressão de Carlos era compassiva mas profissional. O médico vai explicar tudo. Ela deve estar aqui a qualquer momento. Tente ficar calma. Como se fosse deixa, uma mulher de jaleco branco entrou no quarto. Ela estava na casa dos 50 anos com cabelo prateado puxado para trás em um coque arrumado. Bom dia, Audrey. Sou doutora Martinez, a neurocirurgiã que tem supervisionado seu cuidado. Como se sente? Assustada, admiti. E com dor. O que aconteceu comigo? Por que não consigo sentir minhas pernas? Doutora Martinez puxou uma cadeira e se sentou ao lado da minha cama. Quando você caiu, sofreu o que chamamos de lesão incompleta da medula espinhal na região T12, L1, que fica na parte inferior das suas costas. O impacto fraturou 2 vértebras e causou compressão significativa da sua medula espinhal. Ela me mostrou imagens da minha ressonância magnética em um tablet, apontando as áreas danificadas. Realizamos cirurgia de emergência para remover fragmentos ósseos e reduzir a pressão na sua medula espinhal. Também estabilizamos sua coluna com hastes e parafusos. Vou andar novamente? Fiz a pergunta que me aterrorizava desde o momento em que perdi a sensação nas minhas pernas. Doutora Martinez não ofereceu falsa esperança, mas também não a extinguiu inteiramente. Lesões da medula espinhal são complexas e os resultados podem variar amplamente. O fato de a sua ser uma lesão incompleta é na verdade uma notícia positiva. Significa que a medula espinhal não foi completamente seccionada. Ela continuou explicando que ao longo das próximas semanas e meses, teríamos uma imagem mais clara de quanta função eu poderia recuperar. Alguns pacientes com lesões similares recuperam mobilidade significativa, enquanto outros experimentam melhora mais limitada. Muito dependerá do seu processo individual de cura e de quão diligentemente você trabalhe com fisioterapia. Então posso ficar paralisada para sempre? As palavras pareciam surreais saindo da minha boca. Eu não usaria o termo para sempre neste estágio, doutora Martinez respondeu cuidadosamente. Mas sim, você está atualmente experimentando paraplegia, que é paralisia afetando os membros inferiores. Trabalharemos com você para maximizar qualquer recuperação possível, mas você deve estar preparada para a possibilidade de desafios de mobilidade a longo prazo.
A notícia me atingiu como um golpe físico. Havia entrado na festa de aniversário do meu irmão como uma mulher saudável de 28 anos, e estava saindo dela com uma deficiência que alteraria minha vida. Tudo por causa de uma pegadinha e da recusa da minha família em levar minha dor a sério. Há algo mais que precisamos discutir, doutora Martinez disse, seu tom mudando ligeiramente. As circunstâncias da sua lesão provocaram uma investigação. Há 2 policiais esperando para falar com você quando se sentir preparada. Fechei os olhos brevemente absorvendo essa informação. Meu irmão colocou óleo no deck. Ele admitiu. Queria que eu escorregasse como brincadeira. Doutora Martinez assentiu. Isso é consistente com a informação que recebemos dos paramédicos. E parece haver alguma preocupação sobre o atraso em buscar atenção médica para você após a lesão ocorrer. Meus pais não acreditaram que eu estava realmente machucada, disse, a dor familiar da sua rejeição me lavando novamente. Eles me disseram para superar isso. Me acusaram de ser dramática e tentar arruinar a festa do Jason. Um lampejo de algo, raiva talvez, cruzou o comportamento profissional da doutora Martinez. Em casos de suspeita de lesão da medula espinhal, imobilização imediata e atenção médica são cruciais. Atrasos podem piorar significativamente o resultado. Está dizendo que se eles tivessem chamado uma ambulância imediatamente, eu poderia não estar paralisada? As implicações disso eram quase demais para suportar. É impossível dizer com certeza, ela respondeu cuidadosamente. Mas sim, em geral, quanto mais cedo uma lesão da medula espinhal é tratada, melhor o prognóstico. Cada minuto conta. Senti lágrimas escorrendo pelas minhas bochechas. A lesão em si já era devastadora o suficiente. Mas saber que poderia ter sido menos severa se minha família simplesmente tivesse acreditado em mim era uma camada adicional de traição para a qual eu não estava preparada. Doutora Martinez me deu um momento para processar e então perguntou: você se sente preparada para falar com a polícia agora ou prefere descansar primeiro? Vou falar com eles, decidi. Quero que saibam o que aconteceu. A investigação policial. Ela sentiu e saiu para buscar os policiais. Carlos ficou ajustando minha posição ligeiramente para me deixar mais confortável e oferecendo lenços para minhas lágrimas. Os policiais que entraram eram ambos mulheres, o que de alguma forma me fez sentir mais segura. Elas se apresentaram como detetive Sullivan e oficial Shen, explicando que estavam investigando as circunstâncias em torno da minha lesão. Entendemos que isso é difícil, detetive Sullivan disse. Mas precisamos fazer algumas perguntas sobre o que aconteceu ontem. Relatei os eventos o mais claramente que conseguia lembrar. Chegando à festa, a crueldade do Jason, a resposta da minha família à minha lesão. Então, para esclarecer, detetive Sullivan esclareceu depois que terminei. Depois que você caiu e relatou que não conseguia sentir ou mover suas pernas, ninguém pediu assistência médica? Não, até Raquel, a enfermeira que estava na festa, intervir, confirmei. Isso foi pelo menos 15 ou 20 minutos depois da minha queda. Meu pai me disse para superar isso, e minha mãe me acusou de tentar arruinar o aniversário do Jason. Oficial Shen, que havia estado tomando notas, olhou para cima. E seu irmão admitiu colocar óleo no deck? Sim, ele disse que era para ser uma pegadinha. Pensou que eu escorregaria e cairia na piscina. Não pensou que bateria na borda de concreto. As oficiais trocaram olhares. Devemos informá-la, detetive Sullivan disse, que já tomamos depoimentos de várias testemunhas na cena, incluindo a enfermeira Raquel Cooper e os paramédicos que a transportaram. Também coletamos evidências do deck, que confirmou a presença de óleo do deck na área onde você caiu. Ela pausou antes de continuar. Seu irmão Jason Matthews foi detido ontem à noite sob acusações de colocar em perigo o imprudente resultando em lesão corporal grave. Seus pais Douglas e Eleanor Matthews estão atualmente sendo investigados por negligência e falha em fornecer assistência médica necessária. A notícia me chocou. Por mais que minha família tivesse me machucado, nunca havia imaginado eles enfrentando acusações criminais. Eles poderiam ir para a cadeia? Perguntei, minha voz mal acima de um sussurro. Isso dependerá do promotor público e, em última análise, dos tribunais, detetive Sullivan respondeu. Mas sim, essas são acusações sérias, especialmente dada a gravidade das suas lesões. Elas fizeram mais algumas perguntas, então me agradeceram pela cooperação e saíram prometendo me manter atualizada sobre a investigação. Depois que foram embora, fiquei na cama do hospital tentando processar tudo. A realidade física da minha lesão já era suficientemente esmagadora, mas as implicações legais e emocionais do que havia acontecido eram igualmente impressionantes. Ninguém da minha família havia ligado ou visitado. Me perguntei se eles estavam legalmente impedidos de entrar em contato comigo ou se estavam simplesmente continuando seu padrão vitalício de evitar responsabilidade pelo dano que causavam. Conforme a noite caía, um assistente social do hospital chamado Marcos veio me ver. Ele explicou que estaria ajudando a coordenar meu plano de cuidados, incluindo opções de reabilitação e recursos para me ajustar à vida com lesão da medula espinhal. Você está olhando para um período de recuperação significativo, ele me disse gentilmente.
Depois que estiver estável o suficiente para deixar o cuidado agudo, provavelmente precisará passar várias semanas em uma instalação de reabilitação para pacientes internados, seguida por terapia ambulatorial contínua. Moro sozinha, disse, as implicações práticas de repente me atingindo. Meu apartamento tem escadas. Ensino no ensino fundamental, o que significa ficar de pé o dia todo. Marcos assentiu compreensivamente. Esses são todos desafios que ajudaremos você a navegar. Há recursos disponíveis para modificações domiciliares, reabilitação vocacional e benefícios por deficiência. É muito para absorver agora, eu sei. De fato era. No espaço de 24 horas, todos os aspectos da minha vida haviam sido virados de cabeça para baixo. Meu corpo, minha casa, minha carreira, meus relacionamentos familiares. Tudo transformado de maneiras que eu estava apenas começando a compreender. Naquela noite, sozinha no meu quarto de hospital, chorei por tudo que havia perdido e tudo que agora permanecia incerto diante de mim. Mas sob a dor e o medo, uma pequena faísca de determinação começou a brilhar. Havia sobrevivido ao abuso emocional vitalício da minha família. De alguma forma sobreviveria a isso também. E pela primeira vez, eles enfrentariam consequências por suas ações. O período de recuperação. As semanas seguintes à minha lesão passaram em um borrão de procedimentos médicos, controle da dor e os primeiros passos hesitantes em direção à reabilitação. Permaneci no hospital por 14 dias, durante os quais a extensão total da minha lesão se tornou mais clara. Doutora Martinez explicou que, embora a cirurgia tivesse sido bem-sucedida em estabilizar minha coluna e aliviar a pressão na minha medula espinhal, havia danos significativos que levariam tempo para curar, se é que curam. Você tem o que chamamos de classificação Ásia-C, ela me disse durante uma de suas visitas diárias. Isso significa que você preservou alguma função motor abaixo do nível da lesão, mas não é forte o suficiente para ser funcional. Você também tem alguma preservação sensorial, que é um sinal positivo. Havia começado a recuperar alguma sensação nas minhas coxas e formigamento ocasional nas minhas pernas inferiores, que a equipe médica considerava encorajador. No entanto, ainda não tinha movimento voluntário abaixo dos joelhos e força mínima nos músculos do quadril e coxa. Os aspectos físicos da recuperação eram desafiadores o suficiente, mas os procedimentos legais adicionaram outra camada de complexidade à minha situação. 10 dias após minha lesão, recebi uma visita de uma mulher chamada Laura Jensen, que se apresentou como promotora pública assistente. A investigação policial no seu caso foi concluída, ela me informou. Baseado nas evidências coletadas e depoimentos de testemunhas, registramos acusações formais contra seu irmão e pais. Jason estava enfrentando uma acusação de crime grave de colocar em perigo o imprudente resultando em lesão corporal grave, que carregava uma sentença potencial de até 10 anos de prisão. Meus pais foram acusados de negligência criminal e falha em fornecer assistência médica necessária, que poderia resultar em até 5 anos de encarceramento se fossem condenados. Claro, essas são as penalidades máximas, Laura explicou. As sentenças reais dependeriam de muitos fatores, incluindo histórico criminal anterior, que nenhum deles tem, e se aceitam responsabilidade se declarando culpados. Ela também me informou que eu tinha o direito de entrar com uma ação civil contra eles por danos, independentemente do resultado do caso criminal. Despesas médicas para lesões da medula espinhal podem chegar a milhões ao longo da vida, ela disse. Sem mencionar salários perdidos, dor e sofrimento, modificações domiciliares, equipamentos especializados e necessidades de cuidados contínuos. Era esmagador pensar nisso. Parte de mim não queria nada mais a ver com minha família, simplesmente cortar todos os laços e focar na minha recuperação. Mas a realidade prática era que eu estava enfrentando enormes desafios financeiros como resultado de suas ações. Laura me colocou em contato com um advogado de lesões pessoais chamado Michael Greenberg, que se especializava em casos de lesão da medula espinhal. Ele me visitou no hospital no dia seguinte, explicando o processo de entrar com uma ação civil e o que eu poderia razoavelmente esperar. Seu caso é forte, ele me disse depois de revisar os relatórios policiais e prontuários médicos. A responsabilidade é clara, especialmente com a admissão do seu irmão de que ele deliberadamente criou a condição perigosa. O seguro residencial dos seus pais provavelmente cobrirá alguns danos, mas para a compensação total que você merece, precisaríamos ir atrás dos bens pessoais deles também. O pensamento me deixou desconfortável. Apesar de tudo, esses ainda eram meus pais. Mas como Michael gentilmente apontou, minha nova realidade incluiria contas médicas extensas, necessidades de cuidados potencialmente vitalícios e uma capacidade de ganho significativamente alterada. Isso não é sobre vingança, ele me assegurou. É sobre garantir que você tenha os recursos necessários para viver uma vida tão plena e independente quanto possível. Concordei em deixá-lo entrar com a ação, uma decisão que parecia tanto necessária quanto de partir o coração. Reabilitação. Enquanto isso, minha recuperação física continuou. Após 2 semanas em cuidados agudos, fui transferida para um centro especializado de reabilitação de lesão da medula espinhal.
A instalação era moderna e bem equipada, com uma equipe de fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, enfermeiros de reabilitação, todos focados em ajudar pacientes como eu a se ajustar à vida após lesão da medula espinhal. Meu fisioterapeuta principal era um homem chamado David, que combinava otimismo inabalável com realismo pragmático. Nosso objetivo é maximizar qualquer retorno de função que você experimente, ele explicou durante nossa primeira sessão. Mas igualmente importante é aprender a ser o mais independente possível com a função que você tem agora. Os dias no centro de reabilitação caíram em uma rotina exigente. As manhãs começavam com 2 horas de fisioterapia focando no fortalecimento dos músculos que ainda funcionavam e aprendendo técnicas de transferência para me mover da cama para a cadeira de rodas e vice-versa. As tardes incluíam terapia ocupacional, onde aprendi técnicas adaptativas para atividades de vida diária. Desde me vestir até cozinhar de uma posição sentada. Havia sessões em grupo também, onde conheci outras pessoas com lesões da medula espinhal em vários estágios de recuperação. Algumas haviam sido lesionadas anos atrás e voltavam periodicamente para terapia de ajuste. Outras eram recentemente lesionadas como eu, ainda se ajustando à mudança radical em suas vidas. Uma dessas pacientes era uma mulher chamada Tara, que havia sofrido uma lesão similar em um acidente de carro 2 anos antes. Ela usava uma combinação de órteses nas pernas e muletas de antebraço para andar distâncias curtas, embora dependesse de uma cadeira de rodas para a mobilidade diária. Fica mais fácil, ela me disse uma noite durante a hora do jantar dos pacientes. Não necessariamente as coisas físicas, embora isso melhore com o tempo. Quero dizer, o ajuste emocional. Agora tudo na sua vida é definido pela sua lesão. Eventualmente se torna apenas um aspecto de quem você é, não toda a sua identidade. Suas palavras me deram esperança durante os momentos mais sombrios, quando o futuro parecia impossível e sombrio. Houve dias em que fiz progresso, conseguindo ficar de pé entre barras paralelas com o apoio de órteses nas pernas, ou experimentando novos lampejos de sensação nos meus pés. Também houve contratempos, infecções que atrasaram a terapia, momentos de desespero quando a magnitude do que havia perdido me dominava. Durante todo esse tempo não recebi contato da minha família. Meu advogado me informou que eles haviam sido instruídos por seu conselho legal a não se comunicar comigo diretamente, devido aos casos criminais e civis pendentes. Parte de mim ficou aliviada. Outra parte sentiu a ausência como mais um abandono. Amigos e colegas da escola primária onde eu ensinava intervieram para preencher o vazio. Eles organizaram uma rotação de visitantes para quebrar a monotonia da vida hospitalar, trouxeram refeições caseiras para complementar a comida institucional e montaram uma campanha de arrecadação de fundos para ajudar com despesas não cobertas pelo seguro. Resolução legal. 3 meses após minha lesão, os casos criminais contra minha família caminharam para a resolução. Jason aceitou um acordo judicial admitindo crime grave de colocar em perigo imprudente, em troca de uma sentença de 5 anos com 2 anos a serem cumpridos na prisão e 3 em liberdade condicional. Meus pais também aceitaram acordos judiciais, recebendo 2 anos de liberdade condicional e 400 horas de serviço comunitário cada, junto com aconselhamento obrigatório. O caso civil demorou mais para resolver. Michael, meu advogado, tomou depoimento de cada membro da família coletando seus testemunhos juramentados sobre os eventos que levaram à minha lesão. O processo foi exaustivo, mas necessário, forçando-os a reconhecer sob juramento a realidade do que haviam feito. 6 meses após entrar com a ação, chegamos a um acordo. O seguro residencial dos meus pais pagou seu máximo de responsabilidade de $1 milhão. Adicionalmente, meus pais concordaram em vender sua casa e liquidar uma porção significativa de suas economias de aposentadoria para criar um fundo fiduciário de $2 milhões adicionais para minhas necessidades de cuidados contínuos. Era uma quantia substancial, suficiente para cobrir minhas despesas médicas imediatas. Modificações para tornar meu apartamento acessível e fornecer uma almofada financeira conforme eu descobria como meu futuro profissional poderia ser. Mas nenhuma quantidade de dinheiro poderia restaurar o que eu havia perdido, tanto física quanto emocionalmente. Progresso na recuperação. Aos 8 meses após minha lesão, havia feito o que minha equipe médica considerava progresso notável. Havia recuperado alguma função nos músculos das minhas pernas, o suficiente para que, com órteses especializadas e um andador, eu pudesse dar passos curtos e trabalhosos. Não era andar verdadeiro, não movimento fácil e inconsciente que antes dava como garantido, mas era mais do que muitos com lesões similares alguma vez alcançavam. Recebi alta da reabilitação para pacientes internados, continuando com terapia ambulatorial 3 vezes por semana. Mudei de volta para meu apartamento, que havia sido modificado com rampas, portas mais largas e um banheiro acessível. Um cuidador de meio período ajudava com tarefas que eu ainda não conseguia gerenciar independentemente. Também comecei o processo de reimaginar minha vida profissional.
Embora retornar ao ensino em sala de aula não parecesse viável, o distrito escolar me ofereceu uma posição como especialista em currículo, um papel que eu poderia desempenhar amplamente de casa com visitas ocasionais às escolas. Cura emocional. Durante todo esse período de recuperação física e ajuste prático, eu também estava engajada em outro tipo de cura, trabalhando com uma terapeuta chamada Claire, que se especializava em trauma e dinâmicas familiares. O que aconteceu com você não foi apenas uma lesão física, Claire apontou durante uma de nossas sessões. Foi o culminar de uma vida inteira de abuso emocional e negligência. A paralisia nas suas pernas é visível, mas há outras feridas invisíveis que também precisam de cura. Com sua orientação, comecei a processar não apenas o trauma da lesão em si, mas os padrões mais profundos de disfunção familiar que haviam tornado possível a invalidação constante das minhas experiências. A dinâmica de criança dourada e bode expiatório entre Jason e eu, a maneira como meus pais haviam consistentemente priorizado aparências sobre meu bem-estar. Sua família falhou com você da maneira mais fundamental, Claire disse. Eles tinham um trabalho, protegê-la e cuidar de você. Em vez disso, causaram dano e então se recusaram a reconhecê-lo. Reconhecer essa verdade era doloroso, mas em última análise libertador. Permitiu-me ver que minha lesão, devastadora como era, também me havia libertado do sistema familiar tóxico que havia me causado tanto sofrimento ao longo da minha vida. Você acha que alguma vez se reconciliará com eles? Claire perguntou durante uma sessão. Considerei a pergunta cuidadosamente. Não sei. Parte de mim acha que não há volta disso. Outra parte se pergunta se essas consequências legais podem finalmente forçá-los a confrontar a realidade do seu comportamento. De qualquer forma, ela disse, sua cura não depende do reconhecimento ou mudanças deles. É algo que você faz por si mesma. E lentamente e penosamente foi isso que comecei a fazer. Curar, não apenas meu corpo, mas meu senso de eu. Minha compreensão do que a família deveria ser e que relacionamentos eu merecia na minha vida. Uma carta inesperada. Conforme me aproximava do primeiro aniversário da minha lesão, recebi uma carta inesperada. Era do Jason, escrevendo da prisão. O envelope ficou fechado na minha mesa da cozinha por 3 dias antes que eu encontrasse coragem para lê-lo. Dentro havia um longo pedido de desculpas manuscrito, o primeiro genuíno que eu já havia recebido do meu irmão. Ele escreveu sobre a terapia que estava fazendo na prisão, como finalmente estava confrontando a pessoa que havia sido e o dano que havia causado. Ele não fez desculpas por seu comportamento e não pediu nada em troca, nem mesmo perdão. Entendo se você nunca mais quiser ouvir de mim, ele escreveu em conclusão. Eu não a culparia, mas queria que soubesse que sinto muito verdadeiramente pela dor que causei a você, não apenas naquele dia, mas ao longo de nossas vidas. Você merecia muito melhor. A carta me deixou com sentimentos complicados. Parecia sincera, mas eu não estava pronta para deixar Jason de volta na minha vida se é que algum dia estaria. Ainda assim, havia uma certa conclusão em ter minhas experiências finalmente reconhecidas por alguém que havia estado lá. Meus pais nunca entraram em contato diretamente, embora eu soubesse através de conhecidos mútuos que eles haviam se mudado para a Flórida, recomeçando em uma casa menor com quaisquer bens que conseguiram reter após o acordo, construindo uma nova vida. Quanto a mim, estava construindo uma vida nova, diferente do que havia planejado, certamente mais desafiadora de muitas maneiras, mas também rica com novos significados e conexões. Os amigos que ficaram ao meu lado durante minha hospitalização se tornaram minha família escolhida. A comunidade de defesa da deficiência que eu havia me juntado me deu um senso de propósito e pertencimento que nunca havia experimentado na minha família biológica. E em algum lugar ao longo do caminho, descobri uma resistência dentro de mim que não sabia que existia, uma capacidade não apenas de sobreviver ao trauma, mas de encontrar significado e até crescimento em suas consequências. 2 anos se passaram desde aquele dia fatídico na festa de aniversário do meu irmão. 2 anos desde que uma pegadinha cruel e a indiferença insensível de uma família mudaram o curso da minha vida para sempre. 2 anos de cirurgias, reabilitação, adaptação e trabalho emocional profundo. Minha vida hoje tem pouca semelhança com o que era antes. Moro em um apartamento diferente agora, uma unidade no térreo em um prédio com recursos de acessibilidade completa. Dirijo um carro com controles manuais. Trabalho remotamente na maioria dos dias, embora visite escolas várias vezes por mês para treinar professores no currículo que ajudei a desenvolver. Fisicamente, fiz o que meus médicos consideram progresso notável. Com órteses nas pernas e muletas de antebraço, posso andar. Recuperei sensação em cerca de 60% da parte inferior do meu corpo, embora permaneça alterada. Às vezes se manifestando como formigamento ou hipersensibilidade, em vez de sensação normal. Há dias bons e ruins. Dias quando me movo com relativa facilidade e quase esqueço as limitações do meu corpo, e dias quando dor, espasmos ou complicações como infecções do trato urinário me lembram vigorosamente de tudo que mudou. A cura mais significativa. Mas a cura mais significativa não foi física.
Foi a jornada interna de vítima a sobrevivente, de alguém definida pelo que foi feito a ela para alguém que ativamente molda sua própria história. 6 meses atrás, me envolvi com um grupo local de defesa para sobreviventes de lesão da medula espinhal, servindo como mentor a par para pacientes recentemente lesionados. 2 vezes por semana, visito o mesmo centro de reabilitação onde uma vez passei meses reaprendendo habilidades básicas de vida. Sento com pessoas que estão onde eu estava 2 anos atrás, consumidas pela dor e medo, incertas se a vida pode alguma vez ser boa novamente. Não fica mais fácil, digo a eles, ecoando o que Tara uma vez me disse, mas você fica mais forte e encontra novas maneiras de definir o que importa. Através deste trabalho, conheci Thomas, um fisioterapeuta especializado em lesões neurológicas. Nosso relacionamento profissional gradualmente evoluiu para amizade, e mais recentemente para um romance hesitante. Ele me vê por quem sou, não definida pela minha deficiência, mas também não a ignorando. Com ele, estou aprendendo como o amor saudável parece, construído sobre uma fundação de respeito mútuo e cuidado genuíno. Reflexões sobre a família. Quanto à minha família, esse capítulo permanece complicado. Jason foi libertado da prisão 4 meses atrás, tendo cumprido sua sentença completa de 2 anos. Ele me escreveu novamente perguntando se poderíamos nos encontrar algum dia, quando eu me sentisse pronta. Ainda não decidi se tal encontro alguma vez será parte da minha jornada de cura. Meus pais permanecem na Flórida, vivendo suas vidas separadas da minha. Ocasionalmente recebo notícias de segunda mão sobre eles através de parentes distantes. Aparentemente contaram uma versão sanitizada dos eventos para sua nova comunidade, se pintando como pais devotados apoiando sua filha através de um acidente trágico. A verdade, como sempre na minha família, foi remodelada para proteger sua imagem, mas sua narrativa não tem mais poder sobre mim. Aprendi que minha verdade não requer o reconhecimento deles para ser válida, minha dor não precisa do reconhecimento deles para ser real. Esta foi talvez a lição mais profunda da minha jornada, que a validação deve em última análise vir de dentro. Para alguém criada para duvidar de suas próprias experiências, para questionar sua própria dor, essa realização foi revolucionária. Lições sobre família verdadeira. Também aprendi sobre o verdadeiro significado de família, que não é necessariamente definida por sangue ou laços legais, mas por quem aparece quando você está mais vulnerável, por quem fica quando ficar fica difícil, por quem vê sua dor e responde com compaixão em vez de rejeição. Minha família escolhida cresceu ao longo desses 2 anos. Inclui Sarah, a paramédica que primeiro reconheceu a seriedade da minha lesão e garantiu que eu recebesse cuidados adequados. Raquel, a enfermeira que interveio quando ninguém mais o faria. David, meu fisioterapeuta que me empurrou para alcançar mais do que pensava possível. Claire, que me ajudou a navegar pela paisagem emocional do trauma e recuperação. E agora Thomas, que me ama não apesar das minhas cicatrizes, mas com pleno reconhecimento de como elas me moldaram. Juntas, essas conexões me ensinaram como o apego saudável parece. Como é ser acreditada, ser apoiada, ser valorizada simplesmente por quem sou, em vez de manter aparências convenientes. Novo propósito. No mês passado, completei meu mestrado em psicologia educacional, especializando em práticas de ensino informadas por trauma. No próximo outono, começarei uma nova posição como consultora para o distrito escolar, treinando educadores para reconhecer e apoiar crianças experimentando várias formas de trauma, incluindo disfunção familiar. Parece uma maneira de honrar minha própria jornada, enquanto crio significado a partir da dor que experimentei. Talvez essa seja a forma última de cura, não apagar a ferida, mas transformá-la em algo que serve a um propósito maior que eu próprio. Minha paralisia sempre será parte da minha história, assim como a dinâmica familiar que contribuiu para ela. Mas nenhuma define a totalidade de quem sou ou o que minha vida pode significar. Momentos de felicidade. Às vezes, quando estou com Thomas ou cercada por amigos, rindo e completamente presente no momento, percebo com surpresa que sou feliz, não apesar do que aconteceu, mas de uma maneira que incorpora isso em uma narrativa maior de resistência e crescimento. Outras vezes, geralmente tarde da noite quando a dor me mantém acordada, ainda luto com raiva e dor pelo que foi tirado de mim. As habilidades físicas que perdi, os relacionamentos familiares que, mesmo que tóxicos, representavam meus vínculos primários por 28 anos. O senso de segurança no mundo que pode nunca retornar completamente. Mas mesmo naqueles momentos sombrios, não estou mais sozinha com minha dor. Aprendi a estender a mão, a me permitir ser vulnerável com aqueles que ganharam minha confiança, a aceitar ajuda sem vergonha, a reconhecer minhas limitações sem ser definida por elas. Sabedoria do trauma. Se a sabedoria a ser ganha do trauma, talvez seja esta, que nossas feridas nos moldam, mas não precisam nos determinar. Que mesmo as traições mais profundas podem se tornar catalisadores para a transformação profunda. Que às vezes é preciso ser quebrado para descobrir quanta força contemos. Não sei o que o futuro reserva. Meus médicos dizem que posso continuar a ver pequenas melhorias na função por até 5 anos pós-lesão.
Embora os ganhos mais significativos tipicamente ocorram nos primeiros 2 anos, posso andar mais facilmente algum dia, ou posso não. De qualquer forma, continuarei a construir uma vida que acomode minha realidade, enquanto estico os limites do que parece possível. O que sei é que não sou mais a mulher que entrou naquela festa de aniversário 2 anos atrás, desesperada por aprovação de pessoas incapazes de verdadeiramente me ver. Sou alguém nova, forjada no cadinho do trauma e recuperação, mais forte nos lugares quebrados, como Hemingway uma vez escreveu. Mais autêntica, mais compassiva, mais consciente tanto da minha vulnerabilidade quanto do meu poder. E isso, talvez, seja o presente mais inesperado a emergir desta provação. A descoberta de um eu que vale a pena lutar, vale a pena acreditar, vale a pena amar.